coisa, dessa guerra, a gente optou por fazer um movimento de oposição em que você não denegrisse as pessoas que estão na gestão do Vasco, que não denegrisse as pessoas que estão em outros grupos políticos, e que você começasse a discutir ideias e projetos para o Vasco, ao invés de ficar, ali só tem ladrão, aqui só tem ladrão, lá só tem ladrão. Quer dizer, isso eu acho que não leva a nada. Você não tem que mostrar o quanto o outro é pior, você tem que mostrar o quanto você é melhor. Então, para isso a Cruzada nasceu. A Cruzada nasceu para acabar com essa coisa de toda oposição ter que bater, ter que achar que está tudo errado, ter que ironizar quem está na gestão, ter que torcer contra o Vasco da bem. Quer dizer, a gente não tem como. A gente está todo jogo lá em São Januário, você às vezes encontram lá na social, sei que você vai muito na arquibancada junto com o pessoal pequenos, mas te encontram lá na social. Para quem vai do social, a gente está sempre ali à esquerda da tribuna de honra, ali no alto do primeiro patamar da social e nos camarotes, sempre torcendo pelo Vasco, sempre feliz. O que a gente puder fazer para que o Vasco seja mais vencedor, mesmo antes da gente entrar, esse é o nosso objetivo. Bom, Léo, uma pergunta que alguns amigos já fizeram, né, e seria importante, assim, qual a sua atividade, né, antes de ser presidente da Cruzada Vascaína no Vasco? Tá. Eu fui diretor das divisões de base há mais ou menos uns 4, na verdade mais tempo, né, porque já saiu da gestão em 2008. Então, uns 6 anos atrás, em 2004, eu senti mais condição de poder ajudar o Vasco, estava com mais tempo livre. Em 2000 eu montei uma empresa. No início da empresa ela me tomou muito tempo e eu não tinha condições de ajudar o Vasco a não ser torcendo, comprando produtos, pagando ingresso, enfim. E a partir de 2004 comecei a ter mais tempo. Então eu tinha 2 viés para tomar. Um era aderir à oposição, aderindo ao MUV, e a outra era escolher o que poderia ajudar a situação. Eu, como te falei, sempre achei muito errada a estratégia do MUV enquanto movimento político. Nunca me seduziu e eu sempre tive muitas coisas, muitos senões a eles como grupo, não pessoalmente a ninguém. Então procurei uma forma de tentar ajudar a diretoria do Vasco. Na época o presidente era o Eurico, uma pessoa que na minha adolescência, na minha infância até, foi um cara que eu sempre admirei pela briga que ele desempenhou com o Vasco. Ali, lá tinha meus 15 anos e vi 88, ele sempre brigando muito pelo Vasco e toda a dificuldade. Depois montou aqueles times em tricampeonato 92, 93, 94 e brasileiro. Então falei, bom, vou ver o que eu posso ajudar lá. O clube estava passando uma situação complicada, dinheiro eu não tinha para doar, mas tinha trabalho, tempo, né? Consegui negociar lá com minha esposa, um tempo para me dedicar ao Vasco. E fui primeiro ao, desculpa te cortar, fui primeiro a uma pessoa que eu conhecia, que era o Dr. Amadeu, né? Uma grande amiga minha era amiga do Dr. Amadeu, e perguntei ao Dr. Amadeu se havia alguma possibilidade de ajudar. O Dr. Amadeu falou que queria verificar, perguntou, bem, quantos anos você tem, rapaz? Eu falei, olha só, estou com 30, 31 anos. Ele até brincou, na sua idade estava mais interessado em ganhar dinheiro que ajudar o Vasco, né? Aí eu falei, nossa, doutor Amadeu, dá pra gente fazer as duas coisas. Eu tenho uma empresa que tá indo devagar e sempre, e não me incomodo de ajudar o Vasco uma parcela do meu tempo. E ele ficou de ver, tentei com o seu Nelson Gonçalves, que é um grande benemérito, amigo do meu pai. Ele ficou de conversar com o Eurico, o que era possível eu fazer, se o Vasco estava precisando de alguma ajuda. E nesse meio tempo, um grande amigo meu, Maurício Corrêa, que foi vice-presidente da Cruzada, me apresentou o José Mourão Gonçalves, que era vice-presidente do Infanto Juvenil. E ele falou, vocês querem ajudar? Eu falei, queremos. Aí ele falou, bom, então ajudar tem, mas aqui não tem remuneração, não tem na frente, não nenhuma. Não tem, a gente quer ajudar sem remuneração e sem nada. Então tá bom, então você vai ser diretor
virou para o Maurício do futsal, e você vai ser diretor de uma rebarba que tem, que joga lá uma escolinha, tá? Eu falei, tá bom, não tem problema nenhum, o importante é ajudar o Vasco. E aí comecei ali como diretor do segundo time do futsal. Aos poucos a gente foi trabalhando mais, né? mais, fazendo um trabalho legal. A gente criou o Cifat no futebol de salão. O Cifat foi um sucesso. O Cifat, para quem não sabe, é um centro integrado de formação de atletas, onde a gente fazia um acompanhamento do garoto desde o início do Vasco, os dados ósseos, biométricos, enfim, para você acompanhar o crescimento dele. E até para mais à frente você poder fazer um acompanhamento da maturação do jogador e definir a posição dele. Então esse trabalho foi muito bem feito. O professor Carlos Eduardo, que trabalhava lá no salão, ele era o coordenador e botou esse projeto para frente. E depois o sucesso disso acabou me levando a um convite para assumir também no campo, junto com o Luiz Antônio e com o Márcio Fernandes. E lá no campo a gente deu sequência ao bom trabalho que estava fazendo no salão, e que só hoje aí já deu 40 milhões ao Vasco, né? Você pegar o dinheiro que arrecadou com a venda do Felipe, do Alan, do Alex e do Souza, isso aí o Vasco já teve 40 milhões. A situação que financeiramente era ruim poderia estar bem pior. E o Vasco, no tempo, não revelava os jogadores, né? O que a gente se preocupou em fazer, a nossa linha mestra, era tentar sempre o jogador que tivesse mais características diferenciadas dos demais, né? E a gente tinha, para ter uma ideia, a gente fazia até um teste em que a gente fazia um exame das digitais do garoto. Por curiosidade, depois se quiser eu te mostro, o teste do Felipe Coutinho, pelas digitais, deu que ele era geneticamente diferenciado. Interessante. Então, quer dizer, aí você fazia um trabalho mais focado, não para você trabalhar só os jogadores, você precisa trabalhar os outros, mas você fazia um trabalho mais focado nos que fossem dar mais retorno por Vasco. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta também que a gente costuma debater e, na verdade, também é uma preocupação pessoal. Bom, a gente já viu que você teve sucesso, né, pelo menos no trabalho que você fez lá com a administração do Eurico. Agora, assim, uma polêmica, assim, o que você imagina, de que lado você fica no caso das jovens promessas do Vasco? A gente sabe que na época do Eurico ele não admitia os empresários lá rondando, né? Quer dizer, os jogadores da base eram do Vasco, e a gente viu que depois da saída dele esse processo mudou, né? Mudou bastante, e na maioria dos clubes acontece isso. Você vê garotos 14, 15 anos, teve agora um caso de um garoto do Internacional que já foi sacado do clube, né, por um grupo de empresários, né, o grupo Sonda, né, deram um carro para o pai dele, já ofereceram um salário lá semanal. Quer dizer, o Internacional, na verdade, dançou nessa jogada, muito parecido com o que poderia ter acontecido com o Felipe. Assim, o que você acha, em termos de estrutura ou de negócio, caso a cruzada assuma, o que você vai fazer com o pessoal da base? Você vai continuar com os empresários, que são importantes, a gente sabe, até certo ponto, ou não? O pessoal da base é do Vasco e é o Vasco que vai, então, vai oferir lucros. Uma pequena correção, né? Na nossa época, já havia empresário. Tá? Uhum. Esse conceito do Rico de fechar a base com empresário, que eu lembro, eu não estava presente ainda, foi logo no início da Lei Pelé, em que ele realmente fechou a base com o empresário, não admitia. Acho que ele está certo, foi um grande combatedor da Lei Pelé. Isso aí acho que é um mérito, eu acho que todo dirigente do clube tem que lutar para combater a Lei Pelé. Só que enquanto você não consegue combater a Lei Pelé, você tem que saber lidar com o empresário. Ele é uma figura que faz parte do contexto. Não adianta você fechar os olhos para isso. Você tem que saber trabalhar com a realidade que você tem hoje. Então, quando eu entrei lá, já no futebol, já existiam empresários. Agora, o que eu posso te garantir é que nenhum desses empresários tirou jogadores do Vasco sem acordo, sem consentimento, sem a anuência. O único clube que tentou fazer isso foi o Real Madrid com o Felipe,
E aí foi aquela pressão, aquela novela que todo mundo já sabe. O Eurico na época conseguiu impedir a ida dele para o Real, mas aí não teve como impedir para a Inter, porque o Eurico prometeu para a família que se chegasse uma proposta que o Vasco recebesse o dinheiro, ele liberaria, e foi o caso. Então, na nossa época já tinha empresário. Agora, a relação com o empresário é uma relação que tem que ser feita da maneira mais correta possível. Tá, mas assim, na verdade, a dúvida o que é melhor para o clube, né? O jogador já sair garoto, 16, 17 anos, ou o clube segurar ele um pouquinho mais, quer dizer, criar mecanismos, tipo, olha, a gente vai dar um reajuste para você de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, quer dizer, na verdade você tem que acelerar o processo de profissionalização dele. Mas você precisa ter dinheiro no clube. Tá bom, né? Entendeu? Claro. Se você tem um dinheiro, você consegue fazer uma estratégia para segurar o jogador. Você não tendo dinheiro é mais complicado. Então, como é que a gente segurava o jogador? A gente não tinha dinheiro. Então, primeiro a gente mostrava para os pais, que também são um elemento importante, tá? Porque muitas vezes o empresário não consegue, mesmo que ele queira tirar, ele não consegue sem a assinatura do pai. Então, a gente mostrava para os pais que o clube estava dando condições de fazer a evolução dos garotos. Os garotos tinham boa alimentação em São Januário, os garotos tinham esse programa do Cifate, os garotos eram acompanhados por médico, por nutricionista, por fisiologista. E você tinha uma relação aberta com os pais e com os empresários. Então, você fica... Para que o cara vai tirar o cara? O garoto está num bom clube, num clube grande, que é vitrine, é um dos maiores clubes do Brasil. Não for, está no G3, na minha cabeça, dos maiores clubes do Brasil. Por que você vai tirar o garoto do Vasco? Se você tem tudo dentro do Vasco, você tem uma diretoria que acaba te respeitando, que te reconhece, que não vai te dar calote, não vai te passar para trás, que está acompanhando o teu filho, o teu atleta. Você não tem por que tirar. Agora, hoje, eu não sei te falar de perto o que está acontecendo. O que eu soube é o seguinte: logo que assumiu, que a nova gestão assumiu, faltou alimentos na base. Né? O pessoal me ligou, os funcionários todos me conheciam, perguntaram se eu podia ajudar. Na época, uma pessoa que estava na cruzada, um cara que é fantástico, o Rodrigo, que hoje não está mais com a gente, mas era dono do supermercado, e doou durante 5 meses alimentos de de base. Agora, o Cifate foi fechado, né? Eu não sei se dentro eles criaram algum programa interno que eles não divulgam de acompanhamento de jogadores, acho que não. E eu não sei como é que é o relacionamento com o empresário, eu não sei como é que é. Mas eu acho que o que eu sempre falo é o seguinte: as pessoas criticam muito, o empresário X, o Y. Eu acho que o empresário vai ter que ter, porque enquanto essa lei não mudar, o problema não é o empresário estar lá. Agora, o problema é o seguinte: é porque o garoto saiu. Quer dizer, depois que a gente saiu, eu soube que saiu pelo menos uns 10 jogadores que são bons de bola. Por que esses garotos saíram? Saíram já na administração deles. Né? Tem o Cadu Fernandes, que é um zagueiraço, está hoje no Fluminense. O Adriel, lateral esquerdo, sensacional, está no Atlético. E você tem que ver por que esses garotos saíram. Será que eles não sentiram confiança na gestão? Será que... Não sei. Eu sinceramente não sei te dizer. Eu acho que é questão da diretoria que tem que responder. Essa iniciativa da Pequenos Vascaínos de estar fazendo essa televisão é um negócio sensacional. Eu fico muito honrado de estar sendo um dos primeiros entrevistados, se não o primeiro. E acho que vocês têm que fazer essas perguntas para a diretoria. Sem dúvida, a gente vai tentar fazer isso. Para o Rodrigo, para o Humberto. Hoje parece que tem 4 diretores lá novos, pelo menos o que falaram, saiu uma notícia há um tempo atrás, né? Que teria assumido 4 diretores novos. Então acho que você tem que ver hoje desses diretores como é que está sendo feito o trabalho. Né? Vamos lá. Uma pergunta. O que a Cruzada já fez para o Vasco? O que ela está imaginando fazer? Você de fora, né, você não tem como fazer muito mais do que a gente tem feito. Então, acho que a primeira coisa que a Cruzada fez chega a ser teórico. Você dar mais uma opção para o vascaíno que estava naquela rixinha. Eurico Roberto. E o Vasco é muito maior que isso. Nós somos
mais de 16 milhões de pessoas, me custa crer que a gente só tenha 2, ou 3, ou 4, ou 5 capazes de fazer um bom trabalho e tocar o barco. Então, eu mesmo conheço umas 10 pessoas capazes, em outros grupos políticos também, de assumir o Vasco e tocar o Vasco. Então, você tem que primeiro sair dessa... essa mesmice. Acabou essa mesmice, tem mais gente aqui, tem mais gente competente, tem mais gente que quer trabalhar pelo Vasco e que pode fazer alguma coisa. A segunda é restabelecer o respeito à política do Vasco. Há muito tempo você não via dentro do Vasco um presidente de um movimento político frequentando eventos da situação. E eu faço questão de, sempre que for convidado, frequentar. Como teve agora a reinauguração do Calabouço, que o diretor é um rapaz também que saiu da Cruzada, esteve aqui com a gente um tempo, saiu, teve esse convite para atuar como diretor do Calabouço, perguntou para a gente se não teria problema, não. Acho que é uma forma dele tá sentindo vontade de ajudar o Vasco, confia na diretoria. Cara, você vai quando você está melhor. A Cruzada não é nenhum quartel que você entra, se alista e não sai mais. Então, se ele achou que a diretoria era o melhor caminho, ele foi para o grupo político e foi prestigiar. Então, quer dizer, você está lá prestigiando, você está frequentando, isso já é muito bom. Então, você fala assim, isso aí antes não era possível. Eu não sei se era possível ou não, porque também antes não havia nenhum movimento político que mantivesse respeito. Então, hoje, é complicado para determinados movimentos políticos participarem desse tipo de evento, porque eles faltam com respeito com a situação. Então, eles não tem nem cara de aparecer lá. Agora, antes, não tinha, só tinham dois, era a situação e a oposição. A oposição faltava com respeito com a situação. Como é que ela ia aparecer em algum evento? Ficava até chato, né? Para eles, né? De se sentir mal. Então, acho que você restabelecer o respeito. Fora isso, em termos de ações práticas, a gente fez essa doação de alimentos, a gente ofereceu um sistema de gestão de documentos e de gerência de fluxo administrativo para a diretoria, não foi aceito. A gente, em conjunto com umas 2 pessoas que não são da Cruzada, logo no primeiro ano da administração de treinamento, eles estavam com um problema para campo de treino para base, mais uma vez me ligaram, procuraram, e eu consegui mais 2 pessoas, a gente financiou 1 ano de aluguel de campo, tem esses recibos, não foi usado, não sei porquê, mas pelo menos foi uma opção que a gente criou para eles. Já oferecemos auxílio para o departamento jurídico do clube, também não foi aceito. Patrocinamos várias reuniões que trouxeram o vice-presidente do clube, o dirigente do clube mais para perto do torcedor. A gente criou alguns debates aí, um sobre o programa de sócio, onde participou o Marcos Blanco, outro sobre a situação financeira do clube, participou o Dr. Nelson Rocha. Criamos um debate sobre a base, onde participou o Dr. Zé Mourão Gonçalves, vice-presidente da administração anterior, e foi convidado o Rodrigo Caetano, ele não pôde ir, tinha uma reunião na federação, mas mandou o Humberto Rocha. Então a gente a gente está procurando abrir informação para o torcedor do Vasco e para o sócio, para ele poder decidir. A Cruzada, às vezes eu vejo as pessoas, esses caras da Cruzada, olha só, a gente não está nada mais do que abrindo uma nova opção. Se você não gosta da Cruzada, está ótimo, mas eu estou abrindo mais uma opção. Só isso, sem estresse. Quando é que vai ser a eleição do Vasco? O que você acha? Essa pergunta é complicada, né? Eu acho que vai ser em novembro de 2011. Novembro de 2011. Mas eu acho que não é o correto, tá? Mas eu acho que vai acontecer. Por que não seria o correto? Porque para mim o correto era ter sido em dezembro de 2010, cara, complementar o mandato e ter feito a eleição, e eu acho que o Roberto ganharia no final de 2010. Porque, por incrível que pareça, a conta do rebaixamento, naquele momento, não foi para ele. E que, para mim, não tem dúvidas que deveria ir. Porque quando o que eu acho que foi determinante no rebaixamento do Vasco cair, foi que na hora que entrou, eles não sabiam o que fazer no futebol, estavam com um sentimento muito grande de revanchismo. Ao invés de esperar o campeonato terminar para preparando 2009, eles começaram a mandar todo mundo embora. E aí foi um samba do crioulo doido. Então, no meio do campeonato, o time começou a se desfazer.
Mas essa conta do rebaixamento não foi para ele estava com uma popularidade baixa, alta. Se naquele momento ele faz uma eleição, eu acho, meu feeling é que ele teria vencido, ele estaria fazendo um mandato de 3 anos. Mas eu acho que vai ser em novembro de 2011. Da parte da cruzada, o que a justiça determinar, a gente vai cumprir. A gente não vai entrar com nenhum mandato nem nada, a não ser que não seja 2011, que aí já é um abuso demais. Em novembro de 2011, só para lembrar, completam 3 anos e meio de mandato, né? E aí já é um absurdo muito grande. Ô Léo, você vai ser o candidato da cruzada? Não, cruzada não tem candidato definido. Ainda não tem candidato? Não tem candidato definido. Está dentro do estatuto do grupo, que está disponível na internet. 2 meses antes ou 3 meses antes da eleição, nós vamos fazer uma assembleia entre os sócios da cruzada que estão em dia. E aí sim a gente vai decidir o que a gente vai fazer, se vai lançar uma chapa própria, que eu diria hoje, pelo que eu conheço as pessoas do grupo, que é 99% de chance de acontecer, ou se vai apoiar alguma outra corrente do clube, seja posição ou situação. Tá. E quanto a isso, quer dizer, o apoio, né? Quer dizer, a cruzada, ela, assim, você tem situação, tem a oposição, vamos dizer assim, xiita, né, que o pessoal diz que é briga e, né, não consegue de repente aparecer em algum lugar exatamente porque faz uma oposição ferrenha, né, e tem a cruzada. Qual vai ser o procedimento da cruzada em termos de acordos, de parceria para montar uma chapa? Wagner, olha só, a gente vai sempre no que for melhor para o Vasco. Se a gente achar que a gente tem plenas condições de administrar o Vasco melhor do que qualquer grupo, a gente vai lançar uma chapa própria. Se a gente achar que a gente não tem essa condição ainda, por algum motivo, ou por falta de pessoa, ou por falta de disponibilidade de tempo das pessoas, ou por falta de skill dentro do grupo para tocar o Vasco, que é uma coisa complexa e que se exige responsabilidade, aí a gente vai ter que ver quem a gente apoia, né? Eu acredito que muito disso vai ser definido pelo resultado dos grupos de trabalho interno que a gente tem. Hoje a cruzada, todo mundo tem muita ideia para o Vasco, né? Isso aí, hoje eu converso com as pessoas, tem tal ideia, mas o difícil na vida, né, não é só no Vasco, é você tirar a ideia da cabeça e botar no papel, e do papel para realizar. Mas você não consegue tirar uma ideia da cabeça e realizar ela sem colocar no papel. Então a gente tem 10 grupos de trabalho, cada um com 4 pessoas, atuando em 10 frentes, para consolidar as ideias que a gente tem na cabeça, botar no papel e já obter parceiros para a gente largar na frente. Quer dizer, a gente está tentando fazer uma gestão antes de assumir o clube, preparado para quando assumir o clube a gente já tem muita coisa engatilhada. Então a gente está atuando num grupo de trabalho para fazer entender como é que a gente consegue criar um projeto de acessibilidade dentro de São Januário, não só para ir aos jogos, como para tornar São Januário de fácil acesso para os cadeirantes, para as pessoas que são deficientes visuais, auditivas, até que corretoras da Unianas, enfim. A gente está criando um projeto para tornar São Januário fácil para elas de acesso. Então a gente está tirando todas as ideias do papel, estamos com um arquiteto, estamos estudando como é que é São Januário hoje para criar esse projeto. E nesse caso é um caso que até acho que é mais fácil, porque o que acontece? Depois de a gente criar esse projeto, a gente vai ter que obter parceiros para você implementar ele no Vasco, empresas que resolvam bancar. E nesse caso agora o Vasco está entre as sedes da Olimpíada. Então se você faz um projeto bem feito, você apresenta ao COB, pode ser que o próprio COB já seja esse patrocinador, né? Então a gente está correndo para apresentar esse projeto. Estamos com um projeto também de antipirataria, para você correr atrás de tudo que for pirata no Vasco. O Vasco hoje, a saída para o Vasco hoje é arrecadar mais. Mas não tem outra mágica. Você tem que arrecadar mais. Então, para você arrecadar mais, você primeiro tem que ver o seguinte: poxa, o que estão consumindo da marca Vasco que não está entrando no clube? Porque esse dinheiro já está saindo do bolso do torcedor.
Só que ele não está indo para o clube. Então você tem que acabar com esse delta da pirataria. A gente já está com um projeto anti-pirataria para você criar incentivos ao torcedor que quando compra um produto oficial, entre no site, não vou adiantar aqui, mas informe os dados da compra e ganhe com isso um brinde ou pontuação para que você incentive a compra de produtos oficiais. Estamos com um projeto de criação de um anuário do Vasco, para você sempre ter a história do Vasco aí anualmente, né, como diz o nome anuário, guardada, e tem mais umas coisas legais que estão por trás desse grupo de trabalho. Estamos com projetos para a construção de embaixadas fora do Rio. Isso tudo está lá no site, né? Não, não está, não. Não, isso tudo ainda não está no site, porque não se converteu para o papel. Tá? À medida que os grupos de trabalho forem soltando esses projetos, o que a gente vai fazer? A gente vai na diretoria do clube, vai apresentar o projeto para eles e ver se interessa. Porque o Vasco é Vasco, independente da Cruzada estar lá ou não. A gente tem que pensar sempre no bem do Vasco. Então não tem sentido eu guardar um projeto para quando a Cruzada assumir o Vasco. Não faz sentido. O projeto está pronto e é bom, você vai apresentar o Vasco. Se a diretoria quiser encampar o projeto e viabilizar e contar até com a nossa ajuda para operacionalizar ele, ótimo, bom para o Vasco. Se não quiser, paciência. Quando a Cruzada entrar, a gente implementa. Bom, Léo, uma pergunta polêmica. Aprovação das contas. Aprovação das contas é a pergunta que quem tem que responder é o meu amigo Roberto e vice-presidente da Cruzada. Roberto. Ele que entende bastante disso. E qual a posição da Cruzada a respeito disso? Bom, a posição da Cruzada foi uma posição bem técnica. A gente analisou desde a publicação do balanço. Nós fizemos uma análise com base no material que foi disponibilizado, a publicação do balanço, o parecer dos auditores independentes e o primeiro parecer que foi não conclusivo do Conselho Fiscal. Ali, inclusive está no nosso site essa análise. Já fizemos uma série de questionamentos sobre a apresentação das contas de 2009 e concordamos com a posição do Conselho de não emitir parecer, porque não havia como você tirar uma conclusão em das 2009, das contas de 2009. E essa história se alastrou. A diretoria administrativa não prestou os esclarecimentos necessários, houve uma série de repetições de procedimentos que o Conselho Fiscal já censurava ou já criticava desde 2008 e que não vinham sendo seguidos, e isso culminou com a rejeição de contas e um parecer. Novamente, quando saiu o parecer do Conselho Fiscal, que é o parecer definitivo elaborado para o Conselho Deliberativo, e o parecer em separado do conselheiro Hélio Donin, nós novamente analisamos isso e soltamos um parecer. Não cabe à Cruzada aprovar ou reprovar contas, isso é função do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo. O que nós fizemos foi uma análise para embasar isso. Na nossa análise, as contas, de forma geral, apresentavam o que foi a realidade de 2009, com uma série de ressalvas que você tinha que deveriam ser seguidas. Agora, o item da transação do Souza foi um item que foi mal explicado, ele não foi esclarecido e nem foi dito pela diretoria administrativa que medidas foram tomadas para corrigir aquele erro, que houve um erro em 2009 na contabilização disso e não foi apresentado. No nosso modo de ver, isso é um problema para você analisar o mecanismo de solidariedade que você está falando. O mecanismo de solidariedade. Não foi explicado corretamente como isso foi corrigido em relação a 2009. Pode ser corrigido em 2010? Pode. Agora, o que foi feito não foi colocado. E foi isso que nós colocamos na nossa análise. Esse é um item importante e, além do que, a posição do Conselho Fiscal em relação à análise dos processos administrativos financeiros estava absolutamente correta.
nada vinha sendo seguido. O Conselho Fiscal foi tratado como um órgão decorativo dentro do Vasco. Eu acho que isso foi positivo, foi a primeira vez em muitos anos que o Conselho Fiscal se pronunciou e levou a diretoria administrativa e o Conselho Deliberativo a pensar seriamente nas contas do Vasco. Isso não era desde dessa administração, já de várias administrações que isso não era colocado. Então essa foi a nossa função. A Cruzada não está aqui para aprovar ou reprovar a conta, não é a nossa função. Mas a fornecer uma análise que as pessoas possam interagir mais nesse assunto, nessa discussão, e ser menos opinativa e mais baseada em análise técnica. Tá, então, do ponto de vista técnico, a Cruzada recomendou a aprovação das contas. Não houve uma recomendação Tá. de aprovação das contas, mas tecnicamente as contas apresentavam o que foi a realidade. Tá. Algumas operações ocorreram aparentemente erros em operações e que esses erros precisam ser corrigidos. E esses erros não mudam o resultado financeiro, não mudam a realidade financeira do Vasco. Tá, mas aí tem um problema aí de ético, né? Técnico e ético. Isso. Existe um problema técnico e ético. Agora, dizer que as contas foram maquiadas, que as contas não representam a realidade do Vasco 2009, não, isso não é verdade. As contas representam a realidade do Vasco. Tá, então tá. E a decisão da Justiça, o que vocês acham sobre o processo lá da aprovação, que reuniu todos os conselheiros e, olha, acabou. O que você... Eu não entendo. Acho que ali foi uma estratégia errada, né? Da situação. Acho que nem eles confiavam, queriam reunir gente para aprovar as contas, usaram o plano B, que era impedir a reunião, e aí quando chegou lá eles viram que eles iam conseguir a aprovação, mas já estava startado o plano e atrapalhada, né? Mas... Bom, então assim, aí, na verdade a gente está com 2 anos de contas que não fecharam ainda, né? E pelo visto... Não, a conta anterior fechou, né? Fechou. 2008 fechou, então a gente tem 2009 aberto. 2009 aberto e tudo indica que 2010 vai ser uma repetição dos erros de 2009. Então, se preparar para ver a mesma novela no ano que vem. Até porque o Conselho Fiscal, segundo informações do Hércules, ainda não recebeu quase documento nenhum. Acho que vai de 2010. Mas estão falando, hoje saiu uma notícia na Net Vasco falando que eles já estão vendo lá alguma coisa do primeiro trimestre. Pelo menos eu li isso. Essa informação que eu tenho é de uma semana atrás, um saiu mês hoje. atrás. Conversei com o Hércules um pouco antes da minha viagem, né? Então, tem um mês atrás e eles não tinham recebido nada. Agora, eu acho que vale até como sugestão para pequenos vascaínos, valia uma entrevista com o Hércules, com o Doninho, com o Jaime Batista. Tenho a dúvida que a gente vai tentar fazer isso, né? Bom, uma pergunta aqui do pessoal do chat. A Cruzada sendo eleita, qual craque vai ser contratado no primeiro ano? Né? Bravata não é muito nossa linha. Vamos aguardar, vamos ver. A gente não sabe quando é que a gente vai ser elegido. A gente não adianta nada falar um nome e o cara já está aposentado nessa época. Vamos ver. Vai ter tempo. Qual o principal problema hoje do Vasco, Léo? O principal problema do Vasco é a falta de dinheiro. Isso é claro. Agora você tem que, para corrigir esse problema... Mas tá cheio de vascaíno, cheio de grana, e o que falta para esse pessoal se juntar? Quem é que consegue agregar isso? Eu acho que ninguém, né? Porque já tentaram. Ninguém até hoje agregou isso, eu acho que ninguém. Agora, eu acho o seguinte, que a gente vê a coisa de uma forma particularmente errada. Né? Todo mundo fala... o Olavo, sempre o exemplo, né? O Olavo é cheio de dinheiro, mas eu acho que você não tem que pensar no Olavo, vender Olavo, vem aqui, dá 1 milhão, não é isso. Eu acho que você tem que usar o networking do Olavo para conseguir, por exemplo,
Você faz um bom projeto do Museu do Vasco, chega para o Olavo, estou precisando de 10 empresas para patrocinar isso. Ele é presidente da associação comercial, ele pega o telefone, liga, recebe o fulano, tem que se ele ligar para 20 empresas, 30 empresas, eu tenho certeza que todas as 30 vão receber o marketing do Vasco. E aí, um projeto bem apresentado, você das 30 consegue 10. Agora, você querer que o Vino, cara, apareceu num urubu, na carniça, e urubu sempre é ruim, né? O urubu não tem ponto positivo nenhum no lado do urubu. Você não vai conseguir dinheiro, como qualquer um que tenha dinheiro. Agora, você tem que aproveitar o networking do cara. Pô, ele é presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, ou foi. Ele tem muito contato com a empresa. Então você chega com um bom projeto que interessa. Não adianta, ninguém vai fazer doação. Doação, ela não vem em alto montante. Doação, ela vem do vascaíno que não tem dinheiro, que vai doar R$1, R$2, R$3, R$5. E aí sim, existem 2 projetos para isso, que são coordenados por pessoas super idôneas, que é a AAV pelo Isaac Zaguri e a Amovasco pelo Felipe Martins, que já fazem isso. Agora, eu acho que o problema, né, dessas 2 instituições é o seguinte, não é, pelo menos você não tem muita facilidade, na Amovasco até tem mais, mas muita facilidade de doar o dinheiro. Por exemplo, na AV você consegue só doar no Itaú. Né? Eu já conversei com o Isaac, eu acho que o primeiro ponto para a AV decolar, eu até me dispus aí com ele para ajudar, a gente ir na Ampla, ir na SEDAI, ir na OA, fazer parcerias, fazer convênios, para que o cara consiga debitar na conta de luz, de telefone, de gás dele, isso existe hoje. Depois ele tem que botar uma menina, e aí eu duvido que não tenha várias meninas que se interessem em fazer isso até voluntariamente pelo Vasco, para ligar, né, fazer um telemarketing ativo e ligar e falar: Wagner, olha só, eu sou da Amovasco, sou da AV e eu estou fazendo um projeto de captação, sabe que o Vasco está com problema financeiro, a gente está querendo. Você se interessaria em R$5 da tua conta eu poder debitar? Mas você acabar falando que sim, se não for 5, então será que 3 fazem diferença? Que seja R$1, entendeu? E aí você vai conseguir montante, porque senão você depender. Olha só, eu mesmo sempre falo que vou doar para as 2 associações. Eu começo um mês, esqueço o outro. Pô, aí já não tem condições. Quando eu lembro, era bom fazer logo de uma vez, logo de um ano, né? Mas mesmo assim, às vezes um ano já fica um pouco pesado, entendeu, Wagner? Então, se você fizer isso e fizer um telemarketing ativo, eu tenho um cliente, que não vou falar o nome, mas que ele vive de doação. Faz um belo trabalho social, belíssimo trabalho social, e vive de doação. O telemarketing tem 100 pessoas ativas e remuneradas e tudo. Bom, já que você falou aí... Então, até eu falei com o Isaac, até o próprio sistema para fazer esse tipo de coisa, eu doaria, minha empresa doaria, porque a gente está acostumado. Mas isso é uma coisa que você pode fazer. Mas eu acho que doação, você tem pequenos montantes. Para você, grandes montantes, não vai ter um grande vascaíno que vá doar. Isso é folclore. Hoje em dia... na verdade não vai doar, né? Os grandes vascaínos querem investir, é diferente, né? Mas para investir é complicado. Você vê a história do fundo aí. Poxa, eu estou ouvindo esse negócio do fundo aí há quase um ano. Agora vai. Léo, vou falar um negócio também que é interessante, né? Que é um pouco de doação, é um pouco de vontade de mudar, né? Programa de sócio. Por que o programa de sócio começou tão bem, caiu e parece que não vai se recuperar? Porque, olha só, o programa de sócio, o que acontece? É caro? O que é? Não, acho que não é isso. O que eu vejo no programa de sócio é o seguinte: em primeiro lugar, ele demorou a ser aberto, porque ele tinha que ter aproveitado a comoção da entrada do Roberto. Por mais que eu tenha sido oposição ao Roberto, né, eu estava no outro grupo político, perdeu a eleição, o Roberto é reconhecidamente um cara de carisma, ele é meu ídolo como jogador.
Eu acho que ele não tem a menor capacidade de administrar o Vasco como presidente, porque não foi treinado para isso, como eu não tenho a capacidade de jogar de centroavante do Vasco, até pelo próprio peso, não tenho essa capacidade. Mas mesmo que fosse um cara magro, eu não tenho habilidade para isso. Então a vida do Roberto não foi uma vida de um administrador. Então ele não reúne as capacidades de ser presidente do Vasco. Mas ele é o nosso ídolo como jogador. Você não vai apagar nunca essa história, espero eu. Porque alguns mandatos ruins como presidente podem, infelizmente, apagar essa história. Então eu espero que isso não apague nunca. O Roberto permaneça com esse carisma de ídolo que ele tem e cada vez aumente mais. Então você perdeu esse... Quando logo que teve, eu te garanto que você abre no dia seguinte, você tinha 50, 80 mil sócios. Não teve. Abriu, capenga, você paga, põe no cartão. No cartão não funciona. Mas aí o meu cartão é dia 12. Mas o Vasco fecha dia 10. Se o meu cartão entra dia 12, eu fico inadimplente do 10 ao 12. Umas coisas de louco. Várias falhas no próprio programa. A gente mesmo chegou a fazer um documento apresentando para a empresa do Vasco Camil, porque é fundamental que o Vasco tenha sócios. É fundamental e a gente sempre pensa no futuro do Vasco. Quanto melhor estiver o Vasco, mais fácil vai ser uma gestão futura da Cruzada. Tá, pelo que eu li, o Vasco está com 10 mil sócios adimplentes. Desses 10 mil aí, eu não sei quanto que são café com leite, ou quantos são sócios que vão poder votar. Na verdade, eu não considero nenhum sócio café com leite. Porque eu acho que a partir do momento que o cara contribui com R$20, ele tem que ser respeitado. Né? Mas você tem que, às vezes, entender, vem cá, cara, por que você é só sócio torcedor? Pô, paga mais 10 para ser sócio geral, paga mais 25 para ser sócio proprietário. Se não me engano, o Internacional é R$25 a contribuição mensal deles. E tem direito a voto. O que a gente está fazendo, Wagner, é o seguinte: a gente tem um projeto, um grupo de trabalho, que está estudando como é que a gente pode fazer uma otimização da venda de ingressos. E dentre um dos resultados desse grupo de trabalho, e a gente vai provar matematicamente, é que você pode chegar a um ingresso de valor irrisório para o sócio. E isso a gente vai provar matematicamente. Então, com isso, você vai começar a oferecer alguma vantagem. Hoje, o sócio não tem praticamente vantagem em termos de compra de ingresso ao estudante. Ou ao cara que tem a bandeira lá do cartão, do credit card também, no Carioca. Então, e isso para o Vasco é uma receita. Hoje o próprio é uma contradição em relação ao nome do programa que o Vasco é Amigo. Hoje o sócio do Vasco, não existe nada que faça ele se sentir dono do Vasco. Ele está esperando a eleição do ano que vem para poder participar. E esse vai ser o único grande diferencial. Ele não tem nenhum benefício na compra de ingresso, não tem nenhuma facilidade para a compra de ingresso. Tem uma grande facilidade. Não é muito diferente de quem não é sócio. Ele não tem nenhum benefício em relação a estar dentro do Vasco, e nem nada que leve ele a participar do Vasco fora dos jogos. Não existe nenhum incentivo para isso. E aí fica difícil você pagar todo mês para esperar novembro do ano que vem e aí exercer o seu papel de sócio do Vasco. É muito pouco. Mas assim, Roberto, assim, o que eu imagino, né, por alto, né, quer dizer, isso é chute puro, mas só colocar no papel. Desses 10 mil sócios, a gente não deve ter mais do que 2 mil, de repente, com condições de votar. Se a eleição fosse hoje. Imagino. O que leva a crer que esses 8 mil estão se doando para o Vasco. Porque eles não têm qualquer tipo de benefício e estão tirando o dinheiro deles todo mês e botando lá. Mesmo que não vão ter nenhum benefício do ano que vem. Porque é pura demonstração de amor ao Vasco. Eu acho que para você trazer mais gente, você não pode só exigir das pessoas que estão se associando. O Vasco tem que oferecer para essas pessoas para cativar elas para se tornarem sócios. O pessoal está perguntando aqui, vocês manteriam o contrato com a empresa Torcedor Afinidade? Quer dizer, basicamente você já respondeu, né? Que você tem que analisar qualquer contrato. Só do jeito que eu hoje vejo várias falhas na forma como é feito o processo, mas se eles apresentarem
uma solução e o contrato for vantajoso para o Vasco, se o Vasco não tiver condição de desempenhar. A questão é rediscutir o programa. Você tem que tudo na vida, você tem que entender. Eu acho que tudo que o Vasco consiga fazer sem uma empresa, eu não vejo por que você terceirizar. Você tem que analisar friamente. E esse grupo de trabalho de venda de ingressos está fazendo isso. Eles estão analisando esse contrato, estão analisando o custo, por exemplo, de uma operação dessas, de entrada, de ingresso, de emissão de carteirinha. Eles fazem essa parte para a gente poder passar essa informação com outro grupo que a gente tem que está cuidando da reformulação ou ideias do projeto de sócios. Né? Sedes do Vasco, o que vocês imaginam? Elas foram agora remodeladas? Não sei se a palavra correta é remodelado ou se foi... Houve uma reforma no salão de festas do Calabouço. Foi o que houve. E vai ter agora a inauguração da churrasqueira que foi construída pelo Eduardo. A sede continua... Mesma coisa. Acho que a sede de Caxias está parada, né, o CT, e São Januário agora começou com uma obra, né, semana passada. É o que eu te falo, sem dinheiro é muito complicado você fazer, você tem que ter criatividade. Então, uma das coisas que você tem que fazer, por exemplo, Calabouço, é ver o seguinte: Calabouço é uma área nobre. Então, o que você pode trazer para o Calabouço? Você consegue trazer uma academia de ginástica, uma top da vida? Você consegue. Ela vai pagar para usar o Calabouço, ela vai reformar o Calabouço, você tem que usar criatividade. Você não tem dinheiro. Você, no CT, o que você tem que fazer? Você tem que ter o projeto. Vasco tem ali um terreno em Caxias que dá frente para a rua, para Washington Luiz. Passam milhões de carros ali. Quer dizer, será que não tem nenhuma empresa interessada em aumentar aquele CT e colocar o nome dela assim, um CT? Você acha importante o Vasco ter um CT? Porque o Vasco perdeu lá o Vasco Barra e é muito importante. É muito importante. Agora, o que eu discordo das pessoas é que mas sem um CT não se consegue fazer um trabalho de base. Mentira. Isso é importante. O que é o CT? O CT, na verdade, é você reunir dentro do mesmo lugar uma estrutura que permite ao atleta treinar, que permite ao atleta descansar, que permite ao atleta se alimentar, permite ao atleta estudar, permite ao atleta se tratar, ser acompanhado. Então, isso aí se você tem tudo dentro do mesmo lugar, isso se chama de CT. Agora, a gente tinha tudo isso em 2007. Agora, mas estava tudo no mesmo lugar? Não estava. Os garotos, eles se alimentavam no São Januário, estudavam no São Januário, treinavam uma parte no CT de Caxias, outra parte no Vasco Barra, eram acompanhados ali em São Januário, dormiam, os do Rio na própria casa e os que eram fora do Rio no alojamento. Então, se você tiver tudo isso dentro do mesmo lugar, todas as categorias, acho que facilita. E é importante. Agora, você dizer assim, não consigo fazer um trabalho básico no CT. Isso não existe. Então, se for assim, tem sentido. Se você não vai ter CT, você não consegue fazer um bom trabalho, você não precisa ter divisão de base. Você tem que se virar para fazer, cara. Você tem que ter criatividade na vida. Léo, você estava falando algumas coisas sobre falta de dinheiro no clube, não consegue fazer nada. Só que a folha do Vasco... Não consigo fazer nada. Falta de dinheiro dificulta. Tá. Você precisa superar essa falta de dinheiro. Como? Com criatividade, com comprometimento. Não adianta essa falta de dinheiro servir como uma muleta para você e você tudo que falar, não, eu estou na crise financeira. Mas é culpa da administração anterior. Mas é culpa da administração de 15 anos atrás. Mas você não pode fazer isso. A situação do Vasco hoje, ela é clara. Para quem todo mundo está vendo. O clube está numa situação financeira muito combalida. Você tem que ter criatividade, você tem que ter comprometimento. E quanto a folha salarial do clube? De funcionários ou de... Jogadores. O que tem? Alta, 11ª, décima dos clubes. Isso é uma situação, um assunto complicado,
porque em nenhum lugar essa folha é divulgada oficialmente, né? Então você começa a falar de suposições. Porque eu acho que o fulano ganha 350 mil, eu acho que o fulano ganha 300, o ciclano ganha 200, entendeu? O que me parece que a gente ouve é que é uma folha alta. E agora você tem que, eu acho que teria que ser um processo mais transparente. Não de você divulgar o salário do fulaninho. Isso aí não existe em empresa nenhuma. Eu não divulgo o salário dos funcionários. Mas eu acho que o clube poderia divulgar o montante da folha oficialmente, entendeu? Olha, a minha folha custa 2 milhões, a minha folha custa 4 milhões. E acho que isso não tem problema nenhum. Isso mostra transparência. E foi um dos pilares do grupo que assumiu, foi a transparência. Credibilidade, transparência, competências. Então, eu acho que é transparente que chegasse a nossa folha de funcionários é 500, 600 mil, nossa folha de jogadores é 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, o que seja. Tá, agora, mas duas perguntas para a gente encerrar, né, que a gente já passou do horário. Departamento médico está apanhando pra caramba aqui nas comunidades e, né, nós vascaínos torcedores estamos batendo bastante nele, né? Tem sentido ou não? É só uma coincidência? As pessoas são capazes, mas o que está havendo? Prefiro não opinar porque eu não estou lá dentro. Não posso saber se está sendo maltratado, ou se é o jogador. Eu prefiro não opinar. Não vou ser leviano a ponto de opinar numa coisa que eu não estou lá dentro. Agora, eu, como torcedor, como vascaíno, eu acho que alguma coisa tem que ser feita pela diretoria. Que eles estão lá dentro e eles têm capacidade. Então, eu acho que o presidente do clube tem que chamar o vice-presidente médico e falar: olha, Moutinho, doutor Moutinho, o que está acontecendo? Pô, é isso. Então chama o Rodrigo Caetano. Rodrigo, olha só, o jogador não está se recuperando por isso. Não, isso é mentira. Ele tá fazendo. Então, isso aí, o presidente é o mínimo que o presidente tem que fazer. Existe um problema, claro, porque os jogadores do Vasco vão para o departamento médico e demoram mais tempo do que os outros times, dos outros clubes. O jogador do Vasco volta e se machuca no mesmo lugar. Então, eu não acredito que seja uma coincidência tão grande. Agora, eu dizer, não, o departamento médico é fraco, o jogador é boêmio, acho que seria uma tremenda leviandade falar isso. E eu não vou fazer isso. Isso aí hoje é um problema para nós, torcedores, que fica com o time desfalcado, é um problema para o Vasco, porque isso custa muito dinheiro. Se você for fazer a conta de quanto o Carlos Alberto ganha e quanto o Carlos Alberto joga, a relação custo-benefício dele é muito baixa nesse ano. Eu fiz uma conta por alto, baseada numa divulgação, obviamente um boato lá sobre o valor. Cada gol do Carlos Alberto feito esse ano custou quase 900 mil reais. Exato. Ele custou pelo menos 150 mil por jogo. A questão é, vale ou não vale? Porque o clube não tem dinheiro para isso. Mas é um jogador, o Carlos Alberto, eu acho ele um jogador diferenciado. E acho que a Copa do Mundo está aí. Então, eu acho que a questão de fazer um trabalho com o atleta é mostrar para ele que ele tem condições para a Copa do Mundo. Basta ele jogar. O Mano não vai chamar alguém que não está em campo. Claro. Então, se fizer um trabalho, e o Carlos Alberto, que ele ganha um valor alto, eu acho que ele jogando, ele vai se pagar. Porque eu acho ele um jogador diferenciado. Agora, hoje realmente não está se pagando. E aí, a diretoria do clube tem que ver isso, porque esse dinheiro está saindo todo mês. Está saindo um dinheiro que está mal gasto. Entendeu? Você não está usando. Léo. É a mesma coisa ter um carro, um baita carro, mas está na garagem sempre com um problema de problema mecânico e você está saindo com o teu carro antigo. Patrocinadores, né? A diretoria atual, né? Quando assumiu, era também uma dos chavões utilizados, né, da fila de investidores. O que atrapalha para o pessoal investir no Vasco? O que está faltando? Que eles falavam também que não ia fazer igual a administração anterior, não ia quebrar o contrato, e na verdade fazem isso também toda hora. É complicado falar sem estar lá dentro. Né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu de fora vendo, eu acho que o foco do Vasco é errado, assim como a maior parte dos clubes brasileiros.
Agora mesmo eu fui à Europa, você sabe disso, a gente estava conversando, para visitar alguns clubes italianos, para ver como é que eles fazem o trabalho dessa parte. Então eu tive contato com o pessoal do Gênova, tive com o pessoal do Parma, tive com o pessoal do Milan, tive com o do Napoli. Infelizmente não consegui estar com o pessoal da Inter, porque eu queria dar um abraço no Filipinho. Mas estão blindando ele lá legal, para nada desfocar ele da competição. E o que eu vejo na Europa é que você vende o clube, você vende o mundo Vasco. Aqui no Brasil, você vende um pedaço do que expõe o Vasco. Aqui, como se a venda aqui fosse como se fosse uma questão de piloto de Fórmula 1. Então, não, mas o cara já vendeu o ombro. Mas eu não posso vender o ombro porque, não, tem que vender aqui. Não, daqui a pouco eu vou vender ali. Aí, e chega uma hora que você está com, não, mas eu agora já estou com a camisa toda vendida. Eu estou... Está limitado. Não é assim. Você tem que vender o clube. O que é isso? Você tem o Mundo Vasco, que são 16 milhões de consumidores interessados em ajudar o nosso clube. Então, o que você vai chegar? Você chega com uma empresa, um fornecedor de automóveis. Cara, olha só, você vai ser o meu fornecedor oficial de automóveis. Você quer ser? Então, olha só, todos os jogadores vão andar com o teu carro, a diretoria vai andar com o teu carro, você vai ter aqui uma placa de Januário, vai ter um anúncio na revista, vai ter um anúncio na TV Vasco, que já deveria ter. E aí, cara, você vai vender para o torcedor vascaíno que o vascaíno anda com aquele carro. O vascaíno anda com aquele carro. Sem o logotipo da empresa, tá na camisa, tá não sei aonde. Então, isso tem que vender. Você vai chegar para um supermercado, olha, cara, você pode me pagar quanto aqui? Vamos conversar o valor de mercado da marca Vasco. Todo vascaíno que é vascaíno, faz compras no supermercado X. E você vai educando o torcedor que para ajudar o Vasco ele vai consumir produtos da marca X, da marca Y. Então você aí vende um mundo Vasco. Você pode ter 20, 30 patrocinadores diferentes. O que acontece hoje no Vasco é que, não, eu não posso, eu estou limitado porque já tem um Habib's na manga. Pô, daí? Tem o Habib's na manga, dane-se a manga, deixa o Habib's na manga. Pô, não fecha com outra loja de quibe. Vai vender, vai conversar com outro cara que não seja de ramo de alimentação, até o contrato Habib's acabar. O pessoal está colocando aqui no chat, Léo, assim, que a cruzada está perdendo gente. Está perdendo para quem? Por quê? Perdendo gente é relativo, né? Porque o grupo está aumentando. Agora, é normal que você tenha pessoas que porque são competentes e aí saem... A pessoa até... O Wagner, na vida, você... cada um opta pelo caminho que acha melhor. Eu acho que você tem que perguntar para as pessoas que saíram qual foi o motivo de sair. Eu, graças a Deus, dentro do grupo, eu, Roberto, Rodolfo, a gente vê cada vez mais chegando pessoas. Então é óbvio que se chegam 10, saem 5, chega 15, saem 8, e a vida é assim. Enquanto a gente estiver crescendo, eu acho que senão que a gente está no caminho certo. Na hora que a gente estiver encolhendo, eu acho que cabe uma reflexão do grupo para ver se o caminho está errado. Porque refletir na vida não é ruim, né? Mas acho que hoje eu não vejo motivo para a gente refletir. As saídas, você teria que perguntar para as pessoas qual foi o motivo delas saírem. A cruzada está firme e forte, com o mesmo objetivo desde o começo, a mesma linha de ação, o mesmo ideal pró-Vasco. Então, por mudança da cruzada, não foi. A gente, desde o início, a gente disse que ao que a gente vinha, que a gente não vinha para ser radical, que a gente vinha para construir projetos em prol do Vasco, que a gente vem fazendo isso. Agora, se a pessoa acha que é uma estratégia errada, que tem que dar porrada na situação, então eu vou sair do grupo, ou acha que a situação está boa demais, a gestão do Vasco, e tem que ir para a situação... Isso é uma coisa que o pessoal coloca também nas comunidades. A cruzada, livre, né? O pessoal acha que às vezes é situação, às vezes acha que é oposição. O que... Wagner, olha só. Vocês são oposição mesmo. Eu acho que somos oposição porque a gente não está na situação. Claro. Nesse momento você não tem outra...
Mas olha só, a gente concorda com algumas atitudes da situação e discorda de outras, pô. Então é óbvio que na hora que eu concordar, o pessoal, é a situação. Pô, mas eu vou concordar com alguma coisa, a não sei que os caras fossem, porra, pior, sei lá o quê. Mas olha só, algumas coisas os caras acertam, pô. E eu vou falar o quê? Que não vou falar, eu tô vendo o cara acertar, não, tá errado, aí é ruim pra gente. Porque olha só, você tá vendo um acerto claro, você vai falar mal do acerto claro, e vai falar, pô, peraí, essa cruzada é perigosa. Porque quando eles entrarem lá, isso aqui é ótimo pro Vasco, eles vão, porra, não, o que é ótimo pro Vasco eu falei, é ótimo, vou manter. O que é ruim, tem que ser trocado, cara. Então, uma outra coisa, Léo, o candidato, né? Vamos falar de candidato. O pessoal acha, né? Ou pelo menos me parece, isso também é uma opinião pessoal, que vai aparecer um cavaleiro cruzado, livre de todos os males, sem fazer acordos, para presidir o Vasco e todo mundo, né, vai votar nele, né? Muito parecido assim com a comoção que houve com o Roberto. Você acha que isso vai acontecer ou não? O próximo presidente ou o candidato da cruzada vai sair da onde? O candidato da cruzada vai sair, eu já te falei. Vai sair de uma votação dos membros da cruzada que te rende isso eu sei te responder. Agora, o que eu posso te garantir, que eu duvido que saia um ente supremo, que caia aqui um disco voador, que ele apareça, se materialize e vá salvar o Vasco. Não existe isso. Não existe um super-herói para salvar o Vasco. Quem vai salvar o Vasco somos nós. Não é nós a cruzada. Nós eu, você, Roberto, meu amigo DJ Templa que está ali, e os vascaínos estão assistindo. É a gente dar as mãos, é pegar firme e começar a agir em prol do Vasco. E aí sim, um somatório de forças de 1.000, 2.000, 1 milhão, isso vai salvar o Vasco. Não tem mais super-herói, cara. Não existe mais um cara que vai assim, não, que eu vou resolver tudo no Vasco. Esse cara não vai... Então, hoje a torcida, né? Todo mundo, cara. Eles podem ajudar quando? Como? Se associando? Essa é a recomendação? A torcida pode ajudar de várias formas. Ela pode ajudar o clube se associando, consumindo produtos. Se ela quiser ajudar participando de algum projeto da Cruzada, ela pode me procurar. Meu e-mail é presidente@cruzadavascaína.com.br. Conhecer os grupos de trabalho da Cruzada, participar dos grupos de trabalho, ajudar a gente a construir projetos para a gente levar nessa gestão mesmo. O quanto a gente hoje, eu estava conversando com o Roberto 2 dias atrás, falei, Roberto, pô, a gente tem tanta ideia, cara, eu voltei da Europa com tanta ideia, agora falta às vezes braço para a gente operacionalizar elas. Então, o vascaíno que quiser participar dessa vida, de participar um pouco mais do clube, de pegar os projetos, ajudar a botar no papel, depois de botar no papel, ajudar como é que você vai viabilizar ele. Não adianta também eu chegar para mim, tem um projeto do Museu do Vasco. Eu chego lá para a diretoria, o que é o projeto do Museu do Vasco? Pô, é muito bonito. O presidente deve olhar, né? Quanto vai custar? 200 mil. Aí, vocês já arrumaram isso? Não, isso aí é problema seu. Não adianta. Então você tem que chegar lá com um projeto bonito, custa 200 mil. Já arrumou isso? Já arrumei isso. Eu tenho um parceiro tal para fazer isso, parceiro tal. Aí você faz bonito. Aí dá para convencer. Aí você apresenta a solução completa. Você não adianta chegar lá com a solução meia boca debaixo do braço, né? A ideia é no papel. Ideia todo mundo tem. Ideia no papel alguns têm. A ideia resolvida a ponto de ser implementada é que é o X da questão. E é o que a gente está trabalhando. Você perguntar assim, é simples? Não é simples. A cruzada vai conseguir isso fácil? Não vai conseguir isso fácil. Vai conseguir? Vai. Quando? Não sei. Mas assim que conseguir, que eu souber e que vocês vão sabendo isso, porque nos sites a gente vai dando foco nisso. E quanto mais gente estiver ao nosso lado, mais cedo a gente vai conseguir. Bom, Léo, eu vou ter que terminar, né? A gente também tem um outro compromisso. Queria agradecer a você, a participação, o Roberto também que participou. Ficou faltando alguém? Ficou faltando o Rodolfo, né? Na audiência. Vida de advogado é fogo, né? Até perguntando. Porque o Rodolfo, vida de advogado, ou o Rodolfo está de bobeira, né? Com a vida que pediu a Deus, ou ele está cheio de coisa para fazer. Sem dúvida, tinha muito mais coisa, o pessoal perguntou a beça, mas infelizmente não dá tempo. É o que eu sempre falo, a gente está sempre disponível. Então, se você, eu acho que para não ficar repetitivo, sempre cada cruzado,
Mas você deve procurar outras pessoas também para entrevistar. Não, sem Agora, dúvida. se você quiser fazer entrevista comigo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até esgotar os assuntos, não tem problema. Não, sem dúvida. O pessoal está mandando aqui uma série de perguntas que eu vou coletar e vou passar para você e você pode responder posterior. Eu vou te falar o seguinte, isso não vai funcionar. A gente fez uma entrevista no Fórum de Sócios e eu consegui responder umas 20 e poucas perguntas, umas 2, 3 horas, eu separei. Depois, vai responder, não adianta. Não conseguiu. Então o que eu sugiro é o seguinte, se você quiser marcar semana que vem, mês que vem, a gente marca uma outra vez. Claro, eu posso coletar aqui, sem problema nenhum. É melhor. Não, porque, assim, eu quero conversar agora de novo com a Cruzada, mas assim, antes eu tenho que conversar com alguém da situação e com a outra oposição, isso, né? Claro. Ou até outros grupos políticos que de repente podem aparecer. Existem mais 2 grupos, né? Hoje então, no Vasco existem, para mim, é claro isso, existem 4 grupos políticos. Tá. É o grupo da situação, é o nosso, é o grupo do Eurico e é o grupo do Zé Henrique, né? Que é o ex-MUV lá, que eles estão se organizando. Estão se organizando ainda. Hoje tem 4, eu vou tentar. Hoje, dentro do Vasco, tem 4 correntes políticas. Eu acho que deve não, sem dúvida eu vou tentar falar com eles, porque acho que é importante, esse é o papel da Pequenos, né? Quer dizer, dar oportunidade para todo mundo falar, para facilitar a escolha, né? Apesar que agora falta muito tempo, né? Se realmente for no ano que vem. Olha só, pode ser que seja no julho. Pode ser. Tempo. Pode ser. Eu acho, meu feeling é que vai ser em novembro. Apesar de que eu acho que, pessoal, eu não acho certo. É o que eu acho que vai ser. Mas eu acho certo que teria que ser para mim no final de 2010 ou agora quando completasse 3 anos de junho de 2011. Esse, a primeira data é a de 2010, que não foi. A segunda data, uma vez que a primeira não foi, seria de junho de 2011. Mas eu acho que vai ser em novembro de 2010. Bom, mais uma vez, obrigado. Pessoal, agradeço aí a participação de vocês aí pelo chat. O pessoal me mandou e-mail anteriormente. A gente gostaria de ter mais tempo para fazer isso. Infelizmente não foi possível. Vamos tentar fazer uma outra rodada, numa outra oportunidade, mas antes a gente vai tentar dar a mesma oportunidade que a gente deu para o pessoal da Cruzada para outro grupo de oposição e até mesmo a situação, para eles poderem falar e a gente debater e esclarecer uma série de processos dentro do nosso clube, né? Amado, apaixonado clube. Tá bom, gente? Muito obrigado. Boa noite para vocês. Grande abraço. Guardar isso pra gente. Tem vários assim, aquilo assim, por que não faz essa sabatina semanal? Quantas pessoas tinham? O tempo terminou 16. O tempo todo assim, 20, 19, 20, 19. Aí agora. Oi, Dami, daqui a pouco eu te ligo, tá? Que eu tô ocupado. Mas, Roberto, você ligou para um desses celulares? Não. Graças a Deus, assim, que eu tava... Não. Cara, assim... Eu cheguei, a menina estava saindo, então não precisei eu falei, o Roberto... Dá um copy paste nisso daqui, ó. Pra mandar pros eventos. Não sei se eu tô conseguindo copiar. Faz aqui, ó. Copia tudo e salva no Notepad. É o pai. Tem